Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nossos abraços, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos a respeito dessa obra, O que é o Espiritismo. E hoje estamos eu, Aloísio, com Maria de Fátima Miranda. Maria de Fátima Miranda. Hoje nós temos a ausência do nosso Eduardo Araújo, mas nós vamos tocar para frente, porque ele, pelo tópico que nós vamos abordar aqui, ele deve estar recebendo alguma informação, que nós vamos começar a falar hoje sobre mediunidade, certo? É o item 22, que inicia o tópico Comunicação com o Mundo Invisível. Nós estamos no capítulo 2 da obra Noções Elementares do Espiritismo, item 22, que dá início a esse tópico Comunicação com o Mundo Invisível, isto é, em outras palavras, mediunidade, não é? Então, vamos começar ouvindo a voz da Miranda. Sim, no item 22. Comunicação com o mundo invisível. Sendo admitidas a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma, o Espiritismo reduz-se a uma só questão principal. Serão possíveis as comunicações entre as almas e os viventes? Essa possibilidade foi demonstrada pela experiência e, uma vez estabelecido o fato das relações entre os mundos visível e invisível, bem como conhecidos a natureza, o princípio e o modo dessas relações, abriu-se um novo campo à observação e encontrou-se a chave de grande número de problemas. Fazendo cessar a dúvida sobre o futuro, o Espiritismo é um poderoso elemento de moralização. Comentário? Sim, isso Vamos mesmo, lá. Não é? Muitos. Porque Jesus, ele nos alertou de que enviaria o Consolador, que nos esclareceria sobre todas as coisas, né? Faria recordar o que ele havia dito. A mensagem do Cristo para aqueles espíritos mais dóceis teve um impacto imediato e eles fizeram essa transformação moral. Porém, nós, espíritos mais rebeldes, precisamos dos detalhes do Consolador para tomarmos consciência dessa condição do espírito imortal com a responsabilidade da lei de causa e efeito. Porque Jesus já havia nos colocado, a cada um segundo suas obras. E de pronto ficamos achando que era pertinente àquela existência. Então, o que eu fizer aqui, eu vou receber, desencarnando ou não, quer dizer, morrendo ou não, vou sofrer a consequência do que eu fizer ou a tranquilidade do que eu semear no bem. Porém, o Espiritismo vem nos esclarecer que esse a cada um segundo as suas obras vai além de uma única vida física, não é? Porque tem a pluralidade das existências. Então, as dores que nós sofremos hoje, algumas delas, podem ter origem na imaturidade de ontem, no mau uso do livre-arbítrio, noutra encarnação. E assim, lá para trás, nós ficamos refletindo que a misericórdia divina é tamanha que os nossos equívocos de ontem, eles não nos são colocados em xeque logo na encarnação imediata, às vezes. Nós estamos envolvidos com imaturidade moral tamanha que Deus nos permite, primeiro, um certo fortalecimento para que nós venhamos aos poucos nos corrigindo. Eu estou falando isso porque me lembrei do Camilo Castelo Branco lá no livro Memórias de um Suicida, não é? Que ele, ao ficar cego, ele cometeu suicídio. E quando ele é socorrido pelos benfeitores e depois é dado a ele ver as existências anteriores, ele vai se perceber, na época do Cristo, sendo grosseiro com Maria de Nazaré. Está lá no livro Memórias de um Suicida.
E aí ele vai narrar, aí depois ele vai compreender a causa da cegueira dele, que ainda foi com relação a uma atitude infeliz junto a uma pessoa que ele cegou os olhos. E depois daquilo tudo, ele vai voltar à encarnação, mas que ainda não vai responder pelo suicídio de imediato. Ele ainda vai tratar de coisas pendentes. Então, a misericórdia divina, ela nos ama, Deus é misericordioso, e nos dá essa condição de vida de existência pós-existência, irmos lavando a nossa roupa suja moralmente, não é? O aspecto importante disso daqui é que todas essas colocações que você está fazendo, que são fundamentais, porque a reencarnação ela é fundamental para nós entendermos o processo de misericórdia e da justiça divina, que nada se faz com uma só existência. Mas a doutrina dos Espíritos, nós temos que lembrar que ela começou através da mediunidade. Porque nós, pela história, certo, do início de tudo, da terceira revelação, desse Consolador prometido, como a Miranda lembrou bem, certo? Começou com aqueles fenômenos de efeitos físicos, certo? Que eram batidas, eram ruídos, etc., e que isto trouxe a Kardec, que era um magnetizador, certo? A ideia de buscar e mergulhar em busca do que seria a causa daquilo, não o efeito. Kardec era um pesquisador e não se contentava apenas em admirar os efeitos, mas sim de buscar as causas. E nessas causas ele se deparou com seres inteligentes, porque enquanto ocorriam apenas batidas, para Kardec era tudo normal, com um magnetizador que era. Mas quando esses efeitos começaram a responder perguntas, ele falou, opa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E aí foi em busca desta causa inteligente, se deparou então com os espíritos, e aí começaram a surgir para nós as primeiras revelações que vieram a concluir com a codificação, com a organização dessa doutrina que é tão importante para nós, que é esclarecedora e é consoladora. Então, tudo começou dentro da doutrina espírita pela mediunidade, porque é pela mediunidade que nós vamos começar a acessar as informações que nos vêm do mundo espiritual. E essas informações ou essas colocações é o que Kardec coloca aqui na sua fala, né, que é no seu registro, que ele diz que isso são fatos, porque é fato a relação entre o mundo visível e o invisível, porque coisas que foram reveladas, na forma como foram reveladas, bem como conhecidos a natureza, o princípio e o modo dessas relações, abriu-se um campo novo de observação, de pesquisa, e também, logicamente, um grande número de interrogações. Porque o nosso acesso, como Miranda bem lembrou, ainda é limitado. Então, cada vez que nós avançamos, nós nos deparamos com questões que ainda estão por ser resolvidas. Mas isto vem pouco a pouco nos sendo trazido através da espiritualidade nas suas revelações. Lembramos as palavras do Cristo, né? Muito mais tenho a vos dizer, mas não estáis preparados. E hoje, se o Cristo estivesse aqui novamente conosco, estaria repetindo a mesma coisa, porque nós ainda não estamos preparados para acessarmos muitas das informações ou decifrarmos muitas das
buscarmos as respostas de muitas perguntas que nós ainda nos fazemos. Então nós vemos aqui, nesse início desse assunto que nós estamos começando a tratar, a importância da mediunidade. Sim. Porque é através da mediunidade que o mundo espiritual vem se revelando e é aquilo que vem corroborar ou vem determinar aquilo que Jesus falou quando diz: e eu vos enviarei um outro Consolador que estará convosco por todos os tempos. Então não é nenhum encarnado. Sim. Porque se vai estar conosco indefinidamente, não é nenhum encarnado, porque a nossa jornada como encarnado é limitada, certo? Então, é através da espiritualidade, através da manifestação dos espíritos, através da mediunidade que nós vamos acessar a essas informações. Quando nós falamos de mediunidade no espiritismo não é mediunidade, mas o espiritismo não é o fenômeno, vamos dizer assim, mas é através da mediunidade que nós vamos ampliando mais e mais o nosso conhecimento, o acesso a essas informações. A mediunidade está presente desde todos os tempos. Quando nós verificamos no Antigo Testamento, nós já temos o registro de fatos, de episódios mediúnicos, certo? Nós vemos ali, inclusive, de materialização, uma série de episódios, certo? Que nós temos o registro no Antigo Testamento que antecede, que precede a vinda de Jesus de muito, certo? E que ali estão registrados e continuam sendo. Então, o espiritismo não é o fenômeno, a mediunidade é um fenômeno, está bem, mas nós temos que ver o resultado, o conteúdo e o aproveitamento daquilo que nos vem através da mediunidade. E como diz Kardec aqui, encontrou-se também um grande número de problemas. Por quê? Porque, como já dizia João no seu Evangelho, né, capítulo 14, João diz: precatai-vos dos espíritos, verificai primeiro se são de Deus. Então, o que é isso? É mediunidade. Mas a mediunidade pode ser boa e pode não ser boa. Porque, como Paulo de Tarso dizia, nós vivemos cercados por uma multidão de testemunhas, bons e não bons, certo? Então, nós temos a mediunidade com todos esses matizes que podem surgir e que surgem para nós. Então é muito importante e é fundamental que nós conheçamos de que se trata quando nós falamos da mediunidade. E é por isso que Kardec determina uma das obras, e foi a segunda obra, após o Livro dos Espíritos, quando ele publicou o Livro dos Médiuns. Já que o Espiritismo teve o seu início, o seu nascedouro, através da mediunidade, da revelação através da mediunidade, nada mais justo que nós conhecêssemos com que estávamos lidando. E Kardec publica, então, o Livro dos Médiuns, certo? Que é o maior tratado de parapsicologia que nós conhecemos. Então, ali nós temos as explicações de como funciona essa mediunidade para que nós possamos exercê-la com mais precisão e com mais proveito para todos nós. É interessante porque ele conclui esse item dizendo justamente que o Espiritismo é um poderoso elemento de moralização. E nós sabemos que a mediunidade está presente na Terra desde que o primeiro Espírito aqui chegou, não é? Você lembrou bem do Antigo Testamento. Aqueles que souberam utilizar bem essa faculdade, eles conquistaram, né, a oportunidade de deixarem pegadas de luz para nós. E nos lembramos do Abraão.
né? Abraão, naquele fenômeno de audição, onde ele ouviu a voz convidando a ele a uma determinada proposta de vida, e ele, intimamente, ficamos imaginando aquele espírito, porque ele desdobrava todo dia quando dormia, e os espíritos preparando ele para o momento de iniciar aquela jornada, que é de onde vem toda a nossa conduta religiosa na Terra. Porém, é com a doutrina espírita que a mediunidade sai dessa coisa de meio que mistério e especulação, não é? Moisés, quando ele proibiu esse intercâmbio mediúnico, é porque a imaturidade daquele povo estava agindo de forma muito leviana, usando os dons do espírito, que é a mediunidade, para pesquisar coisas de só menos importância, coisa que não tinha valor espiritual. Então, Moisés, vendo da maneira imatura, é interessante porque o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, quando ele vai falar da missão de Moisés, ele deixa nas entrelinhas que, além de ser aquele instrumento através do qual a humanidade receberia o decálogo, parte da missão de Moisés também era justamente trazer para o conhecimento do povo esse fenômeno, porque ele era o iniciado do Egito. E ele já tinha esse conhecimento de alguma forma. Mas a imaturidade foi grande e estava tudo dentro do propósito, porque não era de se esperar daquela humanidade aquele tipo de conduta. Então vem agora com a doutrina espírita, ela já não é mais um instrumento de especulação, pelo menos não deve ser, não é? Nem alguma coisa para ser tratado com leviandade. E nós vamos observar que esse instrumento de iluminação para o ser espiritual que nós somos, que é a mediunidade, Jesus, quando planejou a chegada do Consolador, através do despertamento por esses fenômenos mediúnicos, ele não escolheu um qualquer. Ele escolheu alguém de uma profunda sensibilidade, mas com uma sobriedade, não é? Kardec, ele tinha a sensibilidade porque ele era humanista, mas alguém extremamente sóbrio para não ficar, como é que nós vamos dizer? Deslumbrado com os fenômenos que chegariam ao conhecimento dele. E essa sobriedade de caráter do Kardec facilitou que os benfeitores tivessem bom êxito na execução do trabalho. Né? Você lembrou uma coisa muito importante quando nós estamos tratando de mediunidade, porque é o deslumbramento. E quando nós não conhecemos como funciona essa mediunidade, como o médium deve se preparar para o exercício da mediunidade, nós temos uma aceitação de qualquer coisa que venha dos espíritos, porque nós estamos deslumbrados com aquela possibilidade de estarmos percebendo ou recebendo alguma informação do plano espiritual. E aí nós voltamos ao que nós falamos anteriormente. Nós vivemos cercados por uma multidão de testemunhas, bons e maus espíritos. E aqueles que vêm com esse talento de serem intermediário, os médiuns, do plano espiritual com o plano corpóreo, passam a funcionar sem nenhum controle, sem nenhum direcionamento daquilo que recebem. E aí nós temos muitas vezes aspectos que são colocados através da mediunidade. Nós vemos hoje em dia obras chamadas mediúnicas, e são mediúnicas, mas que são um horror, certo? O conteúdo é terrível, mas são obras mediúnicas. Então isso é uma falta de uma triagem, de um controle a respeito do exercício da mediunidade. Mas vamos seguir aqui adiante, porque nós estamos apenas no primeiro item da mediunidade. Então Kardec ainda desenvolve muitos aspectos aqui nos itens que se seguem, dentro das necessidades que, à época, foram aventados com a publicação do Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos é uma obra mediúnica, porque as perguntas que Kardec fazia e distribuía para vários médiuns em vários lugares, a mesma pergunta, as respostas que vieram eram, vamos dizer assim, compatíveis e uma completava a outra. Então, com isso, pôde ser elaborado o Livro dos Espíritos.
Então, o Livro dos Espíritos é uma obra mediúnica. E essa obra mediúnica, ela, pela sua concisão, ela trouxe muitas dúvidas. E várias dessas dúvidas suscitaram a publicação desta obra que nós estamos conversando aqui, o que é o Espiritismo, onde são tratados vários aspectos que são abordados no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem tudo aquilo que a espiritualidade quis nos revelar, apenas de uma forma muito concisa, muito objetiva, que é uma característica dos espíritos elevados. Certo? Não perdem tempo com, desculpe o termo, baboseiras. Clareza e objetividade. Clareza, objetividade e concisão. Então isso gerou uma quantidade muito grande de dúvidas. E Kardec, então, promove a publicação desta obra buscando o esclarecimento de várias dessas dúvidas. Até hoje, nós deveríamos estar publicando o que é o Espiritismo 1, 2, 3, etc., porque à medida que nós vamos alcançando mais conhecimento, vão surgindo concomitantemente novas dúvidas, certo? A necessidade de novos esclarecimentos. E por isso nós temos as obras complementares, sim. Certo? Que vão ampliando esse conhecimento. Mas vamos então ao item 23, quando Kardec nos diz o seguinte: o que faz nascer na mente de muitas pessoas a dúvida sobre a possibilidade das comunicações de além-túmulo é a ideia falsa que fazem do estado da alma depois da morte. A ideia que se tinha até então era que de uma coisa definitiva, são as penas eternas, penas e gozos eternos, certo? Eterno é novamente uma interpretação equivocada, porque quando nós pegamos do latim, certo, ad eternum, nós pegamos uma coisa que tem um período de tempo grande, mas não definitivo. E nós entendemos esse ad eternum como sendo uma coisa que não cessa, que não tem fim. Então, se essas almas já estão, pelo conhecimento da época, no céu ou no inferno, não tem como, certo, elas estarem se comunicando. Apesar de que, com isto tudo, nós sabemos que a Igreja, de um modo geral, aceitava a comunicação apenas dos bons espíritos. Santos. Não é assim? Então, isso nós vemos que já era algo inevitável, essa comunicação, essa mediunidade, porque os espíritos não estavam definitivamente enclausurados no céu ou enclausurados no inferno. E aí continua Kardec. Figuram ser ela um sopro, uma fumaça, uma coisa vaga, apenas apreensível ao pensamento que se evapora e vai não se sabe para onde, mas para um lugar tão distante que se custa compreender que ela possa retornar à Terra. Se ao contrário a considerarmos ainda unida a um corpo fluídico, semimaterial, formada com ele por um ser concreto e individual, as suas relações com os viventes nada têm de incompatível com a razão. Então, nessa chamada aqui, Kardec já faz uma primeira chamada aqui para o perispírito, certo? Que é um corpo fluídico que está sempre envolvendo o espírito. O espírito é a centelha inteligente do universo, é a energia, mas ele está sempre com o seu corpo fluídico, o seu perispírito semimaterial, que é um ser concreto e é individual. E através do perispírito é que nós vamos ver mais adiante, é que se realiza esse processo da mediunidade. Sim, sim, né? Porque, olha, se nós ficássemos congelados naquela ideia de que céu e inferno acabou tudo, não teríamos como
não é? Fazer o estudo da mediunidade. Então nós lançamos aqui um grande problema para nós pensarmos a respeito e vamos continuar no próximo encontro. Até lá, se Deus quiser e Ele há de querer. Muita paz. Que Jesus nos guarde. Envolva o Eduardo. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 e 1869. Boa noite, meus amigos. Aqui estamos mais uma vez para a nossa caminhada conjunta de estudo da Revista Espírita, percorrendo as páginas dessa revista que muito instrui, consola e anima para a caminhada. No programa anterior, nós encerramos o estudo da matéria de título Sonambulismo Mediúnico Espontâneo, inserida por Kardec no exemplar de novembro de 1866. Então, ela se desenvolveu a partir de uma reunião que houve na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, antes de a instituição encerrar suas atividades para iniciar as férias, na qual um dos médiuns entrou no sonambulismo mediúnico espontâneo, que hoje essa palavra sonambulismo não é muito usada mais no meio espírita. Cunhou-se o termo desdobramento, que é um estado de emancipação da alma, no qual o espírito deixa o corpo de uma maneira bastante significativa e interage com a pátria espiritual, interage com os desencarnados, sem perder a consciência e a segurança sobre o que ocorre no mundo corpóreo entre os encarnados. Então, isso até facilita para que não haja confusão com o termo sonambulismo usado fora do espiritismo, que é um termo que não define exatamente este fenômeno de deixar parcialmente o corpo e interagir com os dois planos. Aqueles que acompanharam os programas viram que quando a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas reiniciou os trabalhos, então o fenômeno ocorreu novamente, só que de uma forma muito mais intensa, porque uma médium, a senhora C, ela entrou em transe sonambúlico, né? E desdobrou-se, portanto, e, ao mesmo tempo, o senhor Vavasseur. E, então, durante esse desdobramento, ambos apresentaram uma porção de informações muito importantes a respeito do que estava ocorrendo na espiritualidade àquela hora. E, então, Kardec fez uma série de observações muito importantes a respeito do que, então, foi ali presenciado. Nós vamos ler o final do parágrafo que utilizamos no programa anterior, onde encerramos o estudo da matéria para fins de rádio, porque ela continua. Aquelas pessoas que se interessaram por esta matéria
com mais intensidade, podem então ir ao exemplar da Revista Espírita de novembro de 1866 e então dar continuidade ao estudo até o final da matéria. Mas então, como lemos no programa anterior e vamos reler agora, Kardec escreveu o seguinte: qual é o espírita apático ou indeciso que ficaria indiferente em presença de fatos que lhe fazem, por assim dizer, tocar com o dedo a vida futura? Qual o que poderia ainda duvidar da presença e da intervenção dos espíritos? Qual o coração bastante endurecido para não ficar comovido com o aspecto do futuro que se desdobra à sua frente e que Deus, em sua bondade, lhe permite entrever? Em síntese, queridos irmãos, esses fenômenos demonstram que a chamada morte não existe. O que morre é o corpo. O espírito continua, imortal que é, a sua jornada cósmica. Nós vamos estudar hoje a matéria de título Santo Agostinho, acusado de cretinice. Essa matéria foi publicada por Kardec no exemplar de dezembro de 1866 da Revista Espírita. Vamos então a ela. Sob o título de cretinismo, a Vedette de Limbourg, jornal de Tongres, na Bélgica, de 1º de setembro de 1866, contém um artigo seguinte, reproduzido conforme a Gazette de Huy. Então agora é o texto que foi publicado no jornal e que Kardec transcreve aspeando. Um livro dado como prêmio num pensionato de religiosas caiu em nossas mãos. Nós o abrimos e o acaso nos fez ler, entre outras passagens curiosas, o seguinte, que nos parece muito digno de ser posto aos olhos do leitor. Trata-se do papel desempenhado pelos anjos. Quem quer que o percorra, certamente não deixará de perguntar como é possível que uma obra contendo semelhantes absurdos possa achar um editor. Em nossa opinião, quem imprime semelhantes asneiras é tão culpado quanto o que as escreve. Sim, não tememos afirmá-lo. Autor e impressor devem ser considerados mestres em cretinismos para usar e lançar tais desafios à razão, à ciência. Que dizemos? Desafios ao mais vulgar bom senso. Eis a passagem de que se trata. Então, o articulista, antes de transcrever o trecho do livro que ele está desancando no seu texto, ele fez esse preâmbulo. Então, explicando que o livro era dado como prêmio em um pensionato de religiosas, que, claro, se espera que seja um livro de primeiríssima qualidade. Então, ao invés de elogiar o livro, o jornalista faz o contrário e diz que ele não passa de um suceder de asneiras e não poupa críticas severíssimas àquele que escreveu as coisas, né, que escreveu o livro, como também ao editor. Nós vamos comentar que, apesar de ser muito cáustico, o jornalista, ele falou uma coisa muito importante, ele abordou uma coisa muito importante.
que foi a grande responsabilidade que tem uma pessoa que escreve um livro e uma responsabilidade igual daquele que publica, daquele que edita. E isso vale em qualquer época da história da humanidade. Hoje, esse cuidado tem que ser tomado esse cuidado em qualquer lugar. E em especial no que se respeita às obras espíritas. Então, nós já falamos isso aqui em várias matérias que permitiram tal comentário. Nós já falamos que realmente é muito importante que os escritores e os editores espíritas tenham uma responsabilidade muito grande, um cuidado muito grande ao publicar uma obra e dizer tratar-se de obra espírita. Ela tem que estar, evidentemente, em perfeita consonância com os ensinamentos doutrinários científicos da doutrina espírita. Agora nós vamos ler o que o jornalista transcreveu lá do livro que era dado como prêmio no pensionato de religiosos. Segundo Santo Agostinho, o mundo visível é governado por criaturas invisíveis, por puros espíritos. E mesmo há anjos que presidem a cada coisa visível, a todas as espécies de criatura que estão no mundo, quer sejam animadas, quer inanimadas. E aí transcreve em itálico o que está ipsiliteris no livro. Os céus e os astros têm seus anjos motores. As águas têm um anjo particular, como é referido no Apocalipse. O ar tem seus anjos que governam os ventos. Como se vê no mesmo livro, que ainda nos ensina que o elemento do fogo também tem os seus. Os reinos têm os seus anjos. As províncias também têm os que as guardam, como se vê na Gênesis. Porque os anjos que aparecem, ou melhor, que apareceram a Jacó, eram os guardas das províncias por onde ele passava, etc, etc. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. Como vemos, queridos irmãos, parágrafo que acabamos de ler, tem muita coisa dita por Santo Agostinho, enquanto encarnado, e que guarda muita relação com o ensino da doutrina espírita, né? A ação dos espíritos sobre a matéria é um ponto muito importante do livro dos espíritos, a intervenção dos espíritos na vida corporal. E muita coisa que está lá em O Livro dos Espíritos também está aqui, com outras palavras, evidentemente, nesse texto de Santo Agostinho, que tanto irritou o jornalista a ponto de ele fazer um artigo assim tão virulento contra o livro, contra não só o autor, quanto ao editor. E depois de citar, ou melhor, transcrever esse trecho, o jornalista volta à carga naquele jornal Gazette de I, reproduzindo uma matéria do outro jornal, Vedette de Lambourg. Pode-se julgar por esta amostra do gênero de leitura que faz a juventude educada nos conventos. É possível conceber, perdoe-nos a expressão, algo de mais profundamente estúpido?
Para ultrapassar os limites, o editor faz preceder a obra de uma advertência onde se podem ler estas linhas. Em seu livro, que não convém menos aos eclesiásticos do que aos leigos, o autor demonstra uma força de razão e de estilo que aclara e submete o espírito. De sua pena flui uma unção que penetra e ganha o coração. É a obra de um homem profundamente versado na espiritualidade. Então, este parágrafo, ele transcreveu o que o editor colocou, certamente, no prefácio do livro. E aí o jornalista fala: dizemos nós, é a obra de um homem tornado louco pelo ascetismo, muito mais a lamentar que a censurar. Bom, depois de todas essas catilinárias, todas essas diatribes, esse mau humor do jornalista, Kardec fecha a matéria com o seguinte parágrafo. Agora é Kardec falando, portanto. Até agora, Santo Agostinho tinha sido respeitado até mesmo por aqueles que não partilham de suas crenças. Apesar dos erros manifestos que se prendiam ao estado dos conhecimentos científicos de seu tempo, ele é universalmente considerado como um dos gênios, uma das glórias da humanidade. E eis que, com uma penada, um escritor obscuro, um desses jovens que se julgam à luz do mundo, atira lama sobre esse secular famoso, pronuncia contra ele, do alto de sua razão, a acusação de cretinismo. E isto porque Santo Agostinho acreditava em criaturas invisíveis, em puros espíritos presidindo a todas as coisas visíveis. Sendo assim, quantos cretinos não há entre os mais estimados literatos contemporâneos? Vamos fazer um parêntese. Essa matéria é de dezembro de 1866. Fechamos o parênteses. Vamos voltar aqui um pouquinho. Sendo assim, quantos cretinos não há entre os mais estimados literatos contemporâneos? Não nos surpreenderíamos se um dia acusassem de cretinice Chateaubriand, Lamartine, Victor Hugo, Georges Sand e tantos outros. Eis a escola que aspira a regenerar a sociedade pelo materialismo. Assim, pretende ela que a humanidade volte à demência. Mas pode-se ficar tranquilo. Seu reino, se algum dia chegasse, seria de curta duração. Ela bem sente a sua fraqueza contra a opinião geral que a repele, razão porque se agita com uma espécie de frenesi. Então, queridos irmãos, Kardec primeiro ressalta quem foi Santo Agostinho. Realmente foi uma das figuras de proa da história da humanidade. Não foi, sem dúvida alguma. Respeitadíssimo até hoje. Respeitadíssimo. E era uma pessoa que no início, e isso ele explica nos livros dele, era voltado até para coisas bastante criticáveis, condenáveis na sua vida, mas que tendo descoberto
os ensinamentos de Jesus, ele se transformou, passou a ser outra pessoa, sintonizada com o bem, voltado, mas para valer, voltado para as coisas espirituais. Se tornou um asceta, que é uma pessoa que dá essa super importância aos aspectos espirituais da vida. E Kardec, então, neste trecho, ele fala que o materialismo, porque o jornalista que fez o artigo lá na tal Gazeta, ele demonstra que é totalmente materialista. E Kardec, então, fala que o materialismo não vai tomar conta do mundo, que os ensinamentos de espirituais, eles não, sempre irão combater o materialismo. E também ele ressaltou, pela voz dos espíritos que falam por toda a terra, e faz um último apelo aos endurecidos. Enfim, queridos irmãos, nós vamos até nos lembrar agora aqui de que em uma das matérias que nós lemos aqui e estudamos, nós nos ocupamos um tempo significativo justamente daquele ponto em que Kardec ressalta que a doutrina espírita veio naquela época, nos idos de 1850, por aí, que ela começou a tomar corpo, começou a engatinhar, vamos dizer, e Kardec publicou o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação, em 1857, que essa doutrina tinha vindo, essa ciência, essa doutrina de consequências morais seríssimas, tinha vindo justamente para se contrapor àquela onda materialista que varria a América e a Europa. A doutrina materialista estava tomando corpo, estava conseguindo adeptos, apesar dos esforços das religiões da época, o chamado iluminismo, ele, apesar de ter essa ideia de iluminar, mas era uma coisa muito mais intelectual do que espiritual. Não era alguma coisa realmente que se contrapunha ao materialismo como doutrina, como corrente de pensamento. O materialismo estava realmente assumindo proporções muito sérias. Então, a doutrina espírita foi trazida numa época em que realmente o materialismo precisava de ser combatido, e combatido de maneira muito segura, combatido de maneira muito séria, inclusive nas suas hostes principais, que eram as áreas da ciência. Então a doutrina espírita foi um muro, foi um enfrentamento, vamos usar essa palavra, um enfrentamento daquelas ideias materialistas que estavam assolando o mundo. E nós percebemos, e podemos ver isso desde então, meados do século XIX até hoje, que cada vez mais a doutrina espírita, que justamente fala fundamentalmente sobre espiritualidade, que rasga os horizontes do pensamento humano, demonstrando pela lógica a existência dos espíritos desencarnados, e através das experimentações inúmeras que foram feitas à época e que são feitas até hoje, demonstra cientificamente a existência dos espíritos. O que quer dizer simplesmente que a morte não existe. O que existe é a morte do corpo. O espírito permanece imortal na sua jornada.
Chegamos ao final do nosso programa, queridos amigos. Na próxima semana estaremos iniciando matéria nova. Muita saúde, muita paz, muita alegria. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,